Boa noite, amado discípulo, amada discípula. Eu sou o pastor Daniel, da comunidade Vida Abundante Santos Dumont. Tive um tempo ausente, um tempo sem trazer uma palavra no seu coração aqui, através do YouTube, através da internet. Essa grande ferramenta que um homem e uma mulher de Deus pode usar e deve usar em favor do reino de Deus. Bom, alguns fatores, algumas questões nos tiraram do ar aí durante um período. Falta de tempo, alguns levantes do inimigo, mas com alegria no coração, com muita alegria no coração. Estamos aqui hoje para trazer uma palavra até você. Nós temos lá na comunidade, domingo após domingo, e isso já por 4 domingos, ontem foi o 4º domingo, que nós temos sido ministrados em palavras que falam sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. A palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, ela diz assim, o Senhor Jesus falando: portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro versículo dessa linda e profunda oração que o Senhor nos ensinou a dizer. Eu quero chamar a sua atenção que oração, e você precisa aprender isso, oração é uma conversa. Oração também é um tempo de transparência. Oração também é um tempo de intimidade. Deus, o Deus Pai, tem um sonho comigo e contigo. O sonho dele é eu e você sermos íntimos dele. O Senhor Deus, ele quer com você uma vida de intimidade. Eis a razão pela qual o Senhor Jesus diz assim: quando vós orardes, orareis assim. Eu quero chamar a sua atenção que Jesus chegou aqui na terra e ele viu muita gente orando. Ele viu muita gente orando. A questão, então, não é só orar. Existe também o como orar. Porque orar por orar não dá em nada. Orar só para falar que está orando não dá em nada. Você tem que ter uma oração que ela consiga atravessar os céus e ela chegar no trono de Deus. Agora, o primeiro princípio que Jesus está ensinando, ele está deixando claro, ó, vocês orem assim. O que ele está dizendo? Tem gente orando de tudo quanto é jeito. Já parou para pensar nisso? Tem gente orando de tudo quanto é jeito. Tem gente fazendo oração feiticeira. O que é fazer oração feiticeira, pastor? Dentre outras coisas, fazem oração para o ministério do outro não prosperar. Fazem oração para o outro dar errado. Tem gente fazendo oração hipócrita. Tem gente fazendo oração com máscara, com raiva, com ódio no coração. Agora o Senhor mandou nós orarmos assim. A primeira coisa, a primeira palavra que não pode sair da sua boca quando você for orar é Pai. Eu queria que você repetisse Pai. Aonde você está agora, eu queria que você dissesse Pai. É necessário você aprender a chamar Deus de Pai. Quando Jesus, ao ensinar a orar, ele disse para chamarmos Deus de Pai, ele quer nos levar a um nível de intimidade. Repete aí agora, intimidade. O Senhor, ele quer que você tenha intimidade. Querido, presta atenção, porque lá na comunidade Vida Abundante, domingo após domingo eu tenho frisado isso. Não adianta
você saber a oração do Pai Nosso de cor. Isso não muda nada. Isso não traz edificação. Decorar por decorar não é nada. O que você tem que fazer, e aí é o Espírito Santo que vai entrar em ação. Ele entra em ação. É mergulhar no entendimento que o Senhor Jesus, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor, Ele quis nos dar, porque Ele quis nos ensinar a orar. Ele quis mostrar para nós que orar as pessoas até oram. Agora, orar do jeito certo é diferente. Orar na dimensão de chamar Deus de Pai é diferente. Deus quer que você chame Ele de Pai, porque Ele quer poder te olhar como filho. E sabe aquela proximidade que você tem com seu pai? A não ser que haja aí uma aliança, uma quebrada, uma ruptura sua com seu pai, o que não deve ser a regra, a exceção. Mas aquela aliança normalmente que um filho tem com um pai, que ele tem intimidade, que na presença do pai ele se alegra, que na presença do pai ele brinca, ele sorri. O que o Senhor está mostrando para nós aqui, ao declarar a chama de pai, é que na presença do Senhor, em oração, as coisas não podem ser chatas, não podem ser monótonas, não podem ser enjoadas. Chamar de pai, grava isso, é intimidade, é relacionamento, é proximidade, é ser abraçado pelo Senhor, porque pai gosta de abraçar o filho. E quando você vai orar e chama Deus de pai, você pode estar num momento de fraqueza, você pode estar num momento de dor. Sabe o que ele vai fazer? Só porque você começou chamando ele de pai, ele vai chegar te abraçando. Ele vai chegar cobrindo você com o manto dele, tirando suas dores, suas feridas, seus medos. Porque pai quer ver o filho bem. Você pode dizer isso aí na sua casa? Pai quer ver o filho bem. Pai não quer ver o filho chorando. Quem sabe não tem alguma lágrima aí com você hoje? Hã? Quem sabe o seu dia hoje foi assim, não foi legal. Vai orar. Vai chamar Deus de pai. Vai deixar o pai te abraçar. Vai para os braços do pai, porque lá você encontra cura. Lá sua alma é curada, é sarada. Você tem que aprender a chamar Deus de pai. E você tem que aprender a permitir que Ele santifique você, para que você possa espalhar a santidade dEle na terra. Deus, querido, Ele está à procura de pessoas que espalhem a santidade dEle na terra. Por isso que o Senhor Jesus, ao nos ensinar a orar, Ele declara assim: santificado seja o teu nome. Para que haja em nós uma santidade, para que o Senhor venha e nos santifique, e nós possamos espalhar a santidade dEle por toda a terra. Toda a terra. Tem um outro texto que eu quero deixar no seu coração, que está no livro de Romanos, no capítulo 8. Eu quero ler com você, vou pegar aqui minha Bíblia. Em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, para você poder chamar Deus de pai, e para você ser filho de Deus, uma condição é entregar sua vida para Jesus. Porque existe uma frase errada no mundo dizendo que todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Filho de Deus é quem entregou a vida para Jesus. Se não entregou, não é filho de Deus, é criatura dele. Agora, uma outra condição interessante que a Bíblia está dizendo é que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque hoje você entrega a vida para Jesus, amanhã você entrega a vida para o pecado. E aí você deixou de ser filho de Deus. Quem entregou a vida para Jesus só pode ser guiado por um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Nenhum outro Espírito pode te guiar. Nenhum outro pode ser chamado de guia seu. É o Espírito Santo quem tem que te guiar. Porque está escrito na Bíblia que quem é guiado pelo Espírito de Deus, esse
é chamado filho de Deus. Deus olha para baixo e fala assim: aquele ali é meu filho, aquela ali é minha filha. Ninguém toca, eu vou abençoar ele, eu vou abençoar ela. E a palavra continua dizendo, para mim e para você, assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se tem algum temor dentro de você, ele vai sair hoje. Porque o espírito que virá sobre você é o espírito de adoção de filho, pelo qual você clama, Abba, Pai. E eu preciso te dar 2 entendimentos aqui. Primeiro, e lá na comunidade as pessoas já sabem bem isso. Elas já estão entendendo bem essa dimensão. É que clamar é uma palavra que está na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, e muitas vezes, uma, 2, 3, são muitas vezes, você vai encontrar o verbo clamar. Clamar é sinônimo de gritar, é sinônimo de berrar, de vociferar, é encher o pulmão e soltar a voz com pressão. Isso é clamar. Então você não pode ter crise com alguém que grita na hora de orar. Porque a Bíblia fala de clamar, então ela fala de gritar. Eu sei que tem uma piada que o diabo colocou no meio da igreja, que o diabo também tem estratégia, mas as estratégias do Senhor são melhores que as dele. O diabo colocou uma piada na igreja, maldita, do inferno, para dizer o seguinte: se Deus não é surdo, para que vai gritar? Querida, a resposta é muito simples. É exatamente porque ele não é surdo, e porque eu tenho certeza que ele não é surdo, é que eu grito o nome dele. Sabe por quê? Atitude de gente retardada é gritar um surdo, porque o surdo não vai te ouvir. Já viu o surdo passar na rua e alguém gritar: ô surdo, me escuta, ô surdo, peraí. Já viu um surdo tá passando na rua, aí você tá passando um problema, você tá com uma dificuldade, aí você grita o surdo: surdo, me ajuda, por favor. Querido, tem gente que grita a polícia, grita pelo médico, não vai gritar pelo pai, por quê? Qual que é o problema nisso? Essa barreira tem que cair na sua vida, se ela existe. Aprenda a gritar o nome do Senhor, querido. Quem quer calar sua boca é o diabo. Essa frase é do diabo. Nós temos o prazer de gritar o nome do Senhor, e é porque temos a certeza que Ele não é surdo, porque o dia que acharmos que Ele é surdo, não vamos gritar mais, mas nós nunca vamos achar isso, porque nós temos a certeza que o Deus Pai não é surdo, e que quando Ele ouve um filho dele gritar, Ele atende, e atende rápido. Querido, deixa eu te falar uma outra coisa. Uma criança está lá, e ela pega e fala: pai, vem cá. Se o pai estiver ocupado, ele vai... Entendeu? Ele está ocupado. E o filho falou: pai, vem cá. Agora, se o pai estiver ocupado, se ele estiver sobrecarregado, se ele estiver atordoado, se ele estiver até chorando, se ele estiver cansado, se ele estiver dormindo, se ele estiver fazendo o que for, e ele escutar a voz de um filho dele, não falando assim: pai, vem cá, mas falando assim: pai! Pai! Na hora, ele vai largar tudo. Ele vai correr em direção ao filho. Querido, às vezes o que está faltando para Deus correr em sua direção é Ele ouvir sua voz gritando por Ele. Eu quero te desafiar hoje: chame pelo nome dEle, grita o nome dEle, chama Abba, porque Abba é papai, é paizinho, é relacionamento profundo, é um nível além, é intimidade. Se o diabo travou sua boca, hoje ela vai ser destravada em nome de Jesus. Você vai orar, e você vai começar orando,
chamando pelo Pai. E o Pai, ao ouvir sua voz, Ele vai te atender, Ele vai te ouvir e Ele vai se achegar até você e Ele vai te abraçar. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero dizer que muito mais do que decorar a oração do Pai Nosso, o que o Senhor quer é que você pratique os princípios e os fundamentos dela. E o princípio de hoje é: chame Deus de Pai. E grite pelo nome dEle. E clame, e chame por Ele, para que Ele possa te atender. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, querido. E que você, aí agora na sua casa, que você, aí agora onde você está me ouvindo, que você possa chamar pelo Pai. Chame pelo Pai, querido. Eu te desafio a chamar pelo Pai. Chama pelo Pai. Ao som dessa canção, chame pelo Pai. O que Deus espera é ouvir você chamar por Ele. Ele não vai se você não quiser. Agora, se você chamar, Ele desce aí na sua casa. Ele enxuga suas lágrimas. E eu quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, visita teu filho e tua filha agora. Visita e toca nele, abraça ele, enche ele da tua presença, do teu amor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abrace os teus filhos agora. Todos, Senhor, sem exceção, todos que agora ouvem essa palavra, que eles sejam mexidos pelo Senhor e que eles sejam cheios do Senhor. Que eles se sintam seguros no Senhor e pelo Senhor. E que a bênção do Senhor venha sobre todos eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alegre corações. Renove esperanças. Renove as forças. Encha-os do teu poder, da tua graça e da tua unção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, eu quero me despedir com um abraço e um beijo no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.